Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouco de serenidade. Na verdade, como a gente pode viver bem sem ficar trazendo para a nossa vida muita preocupação e saber separar as coisas e separar os momentos, principalmente quando a gente convive com muitas pessoas, como eu mesma já faço isso. E eu sempre fui considerada uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, até que falava pouco, né? Na verdade eu falava muito, mas em poucos grupos, em poucas pessoas. As pessoas ainda não me viam falando tanto como eu tenho falado hoje nas redes sociais. Bom, e aí tem pessoas que dizem, você consegue ainda, diante de tantos problemas que você enfrenta, diante das coisas que você vive, das dificuldades, né, até com essa pandemia mesmo, você tem estado ainda serena, nesse estado de tranquilidade. Como é isso? O que é que você sugere para a gente? E aí eu coloco para todo mundo e para você que me perguntou, a primeira dica que eu dou e assim, a primeira palavra que eu tenho para falar é a questão do cuidar-se. Quando a gente cuida do outro, a gente quer que tudo fique bem para que a gente fique bem. Mas quando a gente cuida da gente, naturalmente a gente já vai ficar bem. Então, o que eu tenho feito mesmo é todo tempo cuidar de mim. Então, cuidar de mim é algo além da parte física, às vezes nem dá tempo de fazer isso, eu até gostaria mais. Mas e da parte mental. Cuidar de mim é me trazer aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá prazer, aquilo que me deixa bem, aquilo que me deixa feliz. Pode ser algo simples, né? Às vezes eu estou cuidando de mim quando eu estou preparando a minha comida. Eu estou cuidando de mim quando eu estou cuidando da minha roupa, mesmo que naquele momento eu ainda não esteja usando aquela roupa que eu estou cuidando. Eu estou cuidando de mim quando eu consigo limpar as minhas crenças limitantes, quando eu consigo identificar aquelas emoções que estão mais afloradas. Isso eu estou cuidando de mim, quando eu tomo água, quando eu cuido da alimentação, quando eu me distancio um pouco de coisas que me vão dar trabalho ou vão ser desagradáveis e eu preciso me fortalecer para poder enfrentá-las. Eu cuido de mim quando eu também me distancio um pouco de pessoas que não querem muito o meu bem. Isso é cuidar de mim, né? Quando a gente cuida da gente, a gente sabe cuidar melhor do outro. Isso é uma das dicas que eu dou, né? A outra dica, assim, o problema do outro é o problema do outro, então ele não é o meu problema, entende? Claro que a gente, quando se profissionaliza, a gente entende muito mais isso, mas é mais ou menos assim, a gente olha o outro, ajuda o outro, cuida do outro, através da empatia. E o que é empatia? Empatia é a gente ficar no lugar do outro como se fosse o outro, mas nunca perdendo a condição do como se. Eu não sou o outro, é como se eu fosse o outro. Entendo? Tenho compaixão, eu tenho essa amizade, se for amizade, vai aflorar mais ainda. Eu vou sentir como se ele estivesse sentindo aquele sentimento, fosse meu, mas ele não é meu. Então é apenas o como se. Eu não perco essa condição do como se eu fosse o outro, mas eu não sou o outro. Isso aí eu me distancio desse problema que ele está enfrentando, até mesmo para ajudar. Então, a gente acaba ajudando um pouco mais porque a gente se distancia, enxerga o problema do outro de uma forma independente da gente, né? Mesmo que quando a gente faz isso, é bem interessante, a gente não deixa a amizade do lado, a gente não deixa a compaixão, o companheirismo. Pelo contrário, eu digo assim, que se me chamar para tomar um café, meu amigo, eu tô lá. Se me chamar para celebrar, para rir, para dançar, para brincar, né, eu tô lá também. Mas também se me chamar para dar uma voadora, aquela criatura que está incomodando você, não, a voadora eu não vou dar, eu não tô lá. Mas eu sou pequenininha e ainda dou uma mordida na canela para o infeliz ou a infeliz sair correndo. Então eu vou sempre estar lá, entende? Nem que seja para dar um abraço, para dar um apoio. Isso não quer dizer que eu me distancio. Claro,
O distanciar é o ser empático, você está entendendo que a dor daquele outro é profunda, você entende a profundidade daquela dor, mas você não perde a condição do como se, ou seja, eu entendo como se eu fosse o outro, mas eu não sou o outro, ok? A questão do problema é algo também assim muito forte nessa questão da serenidade. Quando a gente compreende que tudo passa, isso também passa, tudo isso vai passar, e principalmente quando a gente está enfrentando um problema, seja ele simples, difícil, doloroso, complicado, a gente entende que isso também passa. Então, quando você tem essa compreensão de que isso vai passar, que isso também passa, obviamente você tem essa tranquilidade, essa serenidade de aguardar, ter essa esperança de aguardar apenas a passagem e viver nessa passagem, tirar a melhor lição dessa passagem, aprender algo com essa passagem e até, muitas vezes, até se divertir com essa passagem, entende? Porque muitas vezes a gente vai ter momentos, seja de dor, seja o que for, às vezes até de luto, que há algo para que a gente possa rir um pouco e lá na frente também a gente lembrar dessa passagem difícil de forma mais bem-humorada, de forma que foi difícil, mas a gente conseguiu ser resiliente, a gente conseguiu passar por tudo isso de uma forma bacana. Então, isso também passa, é uma dica de que a gente pode ficar imaginando quando tiver nesse momento, mesmo que dure muito, mesmo que esse passar dure um pouco, para muita gente pode ser um aprendizado ou uma oportunidade para a mudança, porque está demorando tanto. Será que essa demora não está esperando uma atitude da pessoa? Não é bem assim também. A outra questão que eu digo que pode ajudar muito a você se manter sereno é você dizer sim e você dizer não. Quando você diz sim, é você dizer sim, por exemplo, para aquilo e para as pessoas que estão trazendo algo bacana para você e que você às vezes está querendo dizer não por julgamento. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você entra numa nova família e aquela pessoa da nova família ou de uma nova amizade, eles têm uns certos costumes que você ainda não abarca, que você não gosta ou não compreende ou não participa. E ter esses costumes, eles às vezes incomodam você e você gostaria que aquela pessoa que você ama, aquela sua amiga, seu novo amigo, o seu filho, seja quem for, o marido, quem quer que seja, ficasse mais com você, trouxesse mais da vida dele junto de você, mas se distanciasse mais daquelas pessoas. Você não está dizendo não para aquelas pessoas. Você está dizendo não para aquelas pessoas, perdão. E naquele momento é importante que você também diga sim para aquelas pessoas, que aquelas pessoas elas recebam você, que aquelas pessoas elas não tinham você na vida daquela outra criatura, não tinha, e você está chegando. E você já está fazendo exigências que todo mundo receba você, mas você não quer receber aquelas pessoas. E quando você faz isso, você acaba causando um problema muito sério para pessoas que você ama. Porque elas ficam divididas, você divide as pessoas, você divide colegas de trabalho, quando, por exemplo, chegam novos colegas e você não quer que aquela amizade ocorra, você divide. Filhos, quando você vê que eles têm novos amigos, você divide companheiro ou um novo companheiro, quando ele se dá bem com os pais, se dá bem com os irmãos, com os amigos, porque você quer atrair toda a atenção para você. Quando o problema não está na família deles, não está naquele cunhado mala, não está na mãe nem no pai. É a dinâmica da família deles, é a dinâmica dos novos amigos dos seus filhos, é a dinâmica dos colegas de trabalho, a dinâmica das novas amizades das suas amigas, dos seus amigos, entende? E aí é bom a gente sempre ter uma forma da gente também dizer sim para isso, dizer sim para a vida, dizer sim para as relações, dizer sim para a nossa vida social também. E ao mesmo tempo a gente dizer não. É muito importante essa questão de dizer não, porque ela vai em cima daquelas pessoas que nos abusam. Então, quando você percebe, ou em qualquer sinal que você percebe que as pessoas, sejam elas quais forem, seja que pessoa for, próxima de você, muito próxima, familiar, pode ser distante, amigos, pessoas
das redes sociais quando elas abusam de você. E o abuso, ele é algo que ele não é só um abuso físico, ele também é um abuso mental, né? Aquelas pessoas que estão abusando também da sua boa vontade, de você sempre estar pronto para servir e muitas vezes você esquece de você mesmo. Então, quando você compreende essa capacidade, se fortalece para saber dizer sim, porque aquilo é saudável e você está dizendo não por julgamentos, e dizer não quando você vê, percebe, né, sente, foi acometido de algo que não é saudável e você não tem coragem de dizer não, aí é preciso também dizer não para essas situações que vão te deixar bem mais leve, bem mais feliz, bem mais tranquilo. É isso é uma das formas assim que eu vejo que ajuda muito na nossa serenidade e ajuda muito a gente também passar por muitas dificuldades, por muitas situações que às vezes elas não são bacanas, não são legais, mas que a gente tira boas lições, que a gente ainda consegue sorrir, que a gente consegue estar de pé, que a gente consegue não focar nisso, mas focar naquilo que é bom mesmo, que aquilo que é bom venha dessas situações. E isso sempre pode acontecer, com certeza pode acontecer, a gente pode tirar o máximo de todas as situações das nossas vidas, de todas elas, né? De todos os lugares que a gente está, de todos os lugares que a gente vai, de todas as situações, por mais difíceis que elas sejam, a gente consegue, enquanto a gente está vivo, é para a gente ter isso daqui como presente, né? A vida, o momento presente é a vida como presente. É o que eu desejo para vocês, é que sempre tirem o melhor da vida na vida de vocês.